começar falando sobre o tema do momento, né? A reforma tributária, ela está tramitando de maneira muito célere na Câmara dos Deputados. Existe aí uma pressão gigantesca do Arthur Lira para colocar isso em pauta. Então, podemos colocar já, Bruno, a manchete. Hoje começam os debates, né? Eles falaram sobre a questão da cesta básica, alíquota zero, só que a reforma tributária vai muito além de tributação de cesta básica. A gente já falou aqui essa semana, Paulo, sobre o impacto da tributação da carga tributária no agronegócio, o impacto disso no setor de serviços, que é um dos setores que mais cresce no Brasil também. E eu gosto, Paulo, e eu queria te ouvir sobre isso, os pretextos safados que eles utilizam para pintar a reforma tributária como se fosse algo positivo, né? Então, a gente vai desburocratizar, a gente vai simplificar, mas ao mesmo tempo concentrar o poder da grana, o poder de fato na União, diminuir o poder dos governadores e dos prefeitos e aumentar a carga tributária. Ou seja, cidadão, governador e prefeito, todo mundo perde. Só a União ganha? Marco, vamos fazer algumas ponderações, então. Vamos tentar seguir aqui uma ordem lógica mental. A primeira coisa que me chama a atenção é a seguinte. Nós estamos com 6 meses de governo Lula. O governo tomou uma série de pancadas no Congresso, tomou uma série de derrotas, conseguiu aprovar pouca coisa até agora. No entanto, em 6 meses, depois de um encontro lá com todo mundo em Portugal, se resolve formar um consenso, o Lira bota a reforma para votar, aparece um monte de saco de gato de economista, tem economista de esquerda, economista de menos esquerda, economista metido a liberal, todo mundo assinando, endossando essa reforma. E aí, na mesma reforma, tem o Tarcísio e o Haddad, e uma concordância de 95%. Fala assim, primeira coisa que as pessoas devem levar em consideração, por que o Bolsonaro, em 4 anos, não conseguiu pautar a reforma tributária? Paulo Guedes insistiu numa reforma que, aliás, era muito ruim, conseguia ser pior do que essa que está sendo votada agora. Por que o governo Bolsonaro não conseguiu articular minimamente para a gente ter uma reforma tributária decente no Brasil nos 4 anos que ele teve no poder? É uma coisa a se considerar, né? Talvez o governo Bolsonaro tivesse um problema de articulação política. Ou talvez, além desse problema de articulação política, tivessem bilhões e bilhões de razões que não estivessem na mesa. Mais precisamente, ontem, 2,1 bilhões de reais, liberados pelo governo Lula num recorde histórico de liberação de emendas. Lembra que agora a gente passa a chamar essas liberações de emenda de liberações de emenda. No ano passado tinha um outro nome, não tinha? Orçamento a imprensa secreto. chamava de... Orçamento secreto, parece coisa de vilão da Disney. O orçamento secreto. Então, e eu tô lendo aqui uma notícia do G1 do ano passado, chamado assim, a notícia era a seguinte: maior caso de corrupção do planeta, qual é a gravidade do orçamento secreto? Falta de controle sobre bilhões, maior esquema de corrupção do planeta. Grandes desvios, distorções no uso do dinheiro público, apontam especialistas. Aí você tem aqui, orçamento secreto é o maior esquema de corrupção institucionalizada da história, diz Transparência Internacional. Nunca foi tão fácil desviar dinheiro público, diz diretor da Transparência Internacional. O orçamento secreto institucionaliza a corrupção. Peraí. E agora quando o Lula libera, na votação da reforma tributária, 2,1 bilhões de reais para conseguir essa aprovação, não tem corrupção, não? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar nessa história é esse. É a forma como a imprensa cretina cobre a diferença entre a cobertura da imprensa cretina no governo Bolsonaro e no governo Lula. Agora, voltamos, é tudo emendas, orçamento, tudo certo, tudo institucionalizado, tudo certinho. Antes era o maior esquema de corrupção da história. O que está acontecendo? Ora, o que eu disse que ia acontecer,
Quando foi eleito esse Congresso, muita gente falou, agora nós teremos uma oposição, agora o Congresso, os analistas na Globo News, não, porque Lula terá muita dificuldade por causa da oposição no Congresso, um Congresso de maioria de direita, não sei o quê. E eu falava, tem 100 caras de direita na Câmara e 20 senadores de direita no Senado. É isso, são 100 e 20. É mais ou menos isso, a conta é mais ou menos essa, um quinto, um quarto, é mais ou menos isso. O resto, olha os números do PL de ontem. O PL foi um grande beneficiado dessas emendas. Esperem muita... PL, para quem não sabe, vou deixar claro, partido do presidente Bolsonaro, esperem muita, mas muita traição.